Se alguém de vocês já leu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, então hoje eu vou tirar uma história, mais uma, né? Porque esses dias eu também falei e trouxe uma história desse livro, e agora eu vou trazer mais uma história para a gente conseguir se identificar de onde vem todos esses apegos que a gente tem. E através da contoterapia, através dos contos, muitas vezes a gente consegue entrar dentro desse conto e entender de onde vem essas dependências, muitas vezes, que a gente acaba se envolvendo, né? E nós, mulheres, nós somos assim, existem pesquisas que demonstram aí que a grande maioria das pessoas, né, um percentual muito superior ao dos homens, são as pessoas que acabam desenvolvendo essas dependências. E isso é resultado, inclusive, da nossa criação. É resultado também... Oi, Fabiane, Márcia, seja bem-vinda. Tô falando aqui um pouquinho por cima até a gente começar a falar no assunto mesmo. Sejam bem-vindas, vão apertando o coraçãozinho aí para que o Instagram entregue para mais pessoas. Então, nós mulheres, a gente vem de uma história social, né? Uma questão social que a gente aí vem de muitas memórias coletivas, memórias familiares, que são passadas de geração para geração e que isso acaba muitas vezes desenvolvendo crenças, traumas e medos. Porque o que é o apego? O que é o apego em si? Alguém sabe dizer aí pra mim o que vem a ser esse apego? Na verdade, esse apego na verdade, um medo de você, às vezes, olhar para alguma coisa que, no fundo, você já sabe o que é, mas você não quer olhar. Então, isso é o apego. Quando eu tenho medo de enfrentar aquilo, eu tenho medo do que eu vou ver. Porque nós, mulheres, nós temos na gente, a gente traz na gente, que faz parte da nossa essência, é a intuição. E esse é um sentimento que a gente tem que observar. Só que nós também, assim como nós trazemos a criatividade, a intuição, nós também trazemos um inimigo, né? Ou às vezes até vários inimigos que estão dentro da gente, né? Nós temos um predador dentro da gente. Todos nós, todos os seres humanos têm esse predador, que é o predador que rouba os nossos sonhos, que faz com que a gente procrastina, que faz com que a gente não tenha coragem de enfrentar. Então, esse predador que faz parte, que está lá no nosso inconsciente, é muitas vezes aquilo que nos move e que nos move da forma errada. Porque, no fundo, quando a gente sofre, porque a gente é apegada a alguma coisa, a gente tem algum apego emocional, no fundo, a gente sabe que aquilo está fazendo mal pra gente. A gente reconhece aquilo, mas a gente não sabe por quê. Então, por isso que eu estudei bastante e eu queria uma história, porque a contoterapia, hoje ela é usada muito nos cursos, nos treinamentos, que é através de um conto, você fazer com que a pessoa entre nessa história, se identifique com essa história, e aí ela possa trabalhar tudo aquilo que foi identificado nessa história. Então hoje eu vou contar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar da história do Barba Azul. Alguém aí já ouviu falar? Quero aproveitar, gente, desse comecinho aqui e mandar um abraço também pro pessoal do Agora MT que estão com a gente lá no Facebook, tá? Então um abraço para todos vocês e sejam bem-vindos, continuem aqui com a gente. Participe aqui no Instagram também, que a gente tem bastante conteúdo. Então, se vocês gostarem desse tema agora, depois vem aqui para o Instagram. Tem bastante conteúdo que vocês podem também absorver esse conteúdo, tá bom? Então, eu quero contar para vocês hoje, antes da gente começar a falar sobre esse tema, o que eu quero dizer? Que a grande maioria das pessoas sofrem de apegos. Então, você precisa trabalhar isso para você conseguir desapegar emocionalmente muitas vezes de pessoas, de relacionamentos, de amigos, de coisas, de roupas, de objetos,
Tem pessoas que elas são compulsivas, a ponto que elas não se desfazem de nada dentro de casa. Tudo isso, de acordo com a constelação familiar, ela é a falta de algo, que a gente tem medo da escassez, a gente tem medo por memórias que a gente trouxe lá da nossa infância, ou da que a gente viveu, ou da forma que essas informações foram passadas pra gente. A gente traz essas memórias de escassez que estão lá no nosso inconsciente. E aí a gente se apega, coloca os nossos sentimentos nos terceiros, né? A gente busca a aprovação de terceiros, a gente coloca os nossos projetos e os nossos sonhos em terceiros, e isso muitas vezes vai tirando toda a nossa segurança. A gente perde a confiança em nós mesmos. Esse medo vai impedindo que a gente de fato viva, porque a gente está vivendo a vida de outra pessoa. E aí eu vou contar essa história para vocês entenderem. Eu quero que conforme eu vou contando essa história, vocês tentam se colocar no papel dos personagens para vocês entenderem. Tenta entrar dentro da história. Não sei se vocês já ouviram falar da história do Barba Azul, mas ele era um homem muito, garboso, ele era sedutor, um cara muito rico, ele tinha muitos bens. Então, naquela época que esse Barba Azul, ele vivia na sociedade, ele sempre tinha muitas mulheres à disposição dele. Então, só que ele tinha algo que chamava atenção, porque ele tinha barba azul, né? E essa barba azul, ao mesmo tempo que ele tinha todo esse glamour, tudo isso, essa ostentação, essa barba azul também fazia muitas vezes com que pessoas falassem, não, mas tem alguma coisa estranha, né, nesse Barba Azul. Por quê? Por que aquilo ali não me dá uma boa impressão? E lá nessa cidade tinha 3 irmãs. E ele estava interessado nas 3. Qualquer uma que viesse ali, para ele já serviria. Então já dá para você ver o tipo, né, da pessoa, o tipo do homem que ele era. Então, se a gente for trazer para o momento atual hoje, é o tal do boy pegador, né, que sai pegando todas as garotinhas, que para ele qualquer uma serve. Então, já dá para você entender mais ou menos quem era o Barba Azul. Mas ele resolveu investir nas 3 irmãs. Então, ele começou a visitar a família, a mãe das 3 irmãs recebeu ele. Então, ele começou a frequentar a casa e um dia, mas mesmo assim elas tinham essa resistência. Nenhuma delas, a princípio, queria qualquer coisa com ele, porque achavam ele meio estranho. E aí, determinado dia, o Barba Azul, ele convidou a mãe e as irmãs para fazer uma viagem. Ele ia pagar tudo para elas, que elas poderiam conhecer, né, conhecê-lo, conhecer as propriedades dele, etc e tal. E aí a mãe aceitou e levou as filhas com ela para esse passeio com o Barba Azul. Durante esse passeio, ele se desmanchou, né, de todas as formas para mostrar para aquelas mulheres que ele não era aquela pessoa que elas estavam imaginando, que ele era uma pessoa do bem, que ele era gentil, que ele era educado. E foi assim. Então elas usufruíram de tudo aquilo que ele entregou para ela. As 2 irmãs mais velhas, mesmo assim, elas achavam ele muito esquisito, sabe? A intuição delas fazia com que elas não quisessem nada com ele. Porém, a irmã mais nova, ela começou a pensar assim, gente, mas se ele é tão glamouroso, se ele é tão gentil, se ele serve tão bem a gente, se ele proporciona tanto conforto pra gente, acho que aquela barba dele não é mais tão esquisita. Ela começou já a olhar com outros olhos para ele. E aí ele percebeu quem estava aberta para ele, né? Então foi quando ele pediu a irmã mais nova em casamento. E ela, é claro, como ela já estava ali pensando, já tinha percebido uma certa mudança, ela já tinha
né, se afastado daquela intuição inicial dela, já estava vendo ele com outros olhos, ela aceitou se casar com ele. E aí ela se casou, mudou lá para a casa do Barba Azul, que era uma casa enorme, né, uma propriedade grande. Só que ela mudou lá para essa propriedade e lá ela ficou um bom tempo só com ele. Então ele mantinha o controle de tudo, ele detinha o poder de tudo e ela ficava lá, tinha todo o conforto, tudo que ela precisava, porém é como se ela fosse quase uma filha dele. E em determinado momento ele teve que fazer uma viagem, vamos trazer ele para os dias atuais, né? Como se ele fosse um grande empresário, ele teve que ir para o exterior, passar alguns dias lá para investir nos negócios e ele não poderia levá-la. Então, o que ele fez? Ele chamou ela, falou, vou ter que fazer uma viagem, você não vai poder me acompanhar e se você quiser chamar a sua família para vir para cá, para ficar com você, faça isso. E quando... só que eu vou deixar aqui, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar uma festa, pode dar um banquete, você pode viajar no iate, você pode fazer o que você quiser com a sua família aqui. Só tem, entregou todas as chaves para ela das portas que dava acesso ao cofre, isso, aquilo. Ele falou, só tem uma coisa. Essa chave menorzinha aí, ela dá acesso a uma sala que você não pode entrar. Então, a única coisa que eu peço para você não fazer é entrar nessa sala. Demais, tudo bem. E assim foi. Ele foi fazer a viagem dele e as irmãs dela vieram para ficar com ela ali na casa. Quando as irmãs chegaram, ela quis mostrar para as irmãs que estava tudo certo, que estava tudo bem, que o relacionamento deles estava muito bem. Ela falou, ele viajou e ele deixou todas as chaves aqui, deixou liberado pra gente fazer o que a gente quiser. Mas tem uma sala que ele deixou essa chave pequenininha que não é pra gente mexer. As irmãs mais velhas, elas foram falar, então vamos conhecer tudo aqui. E elas pegaram aquele molho de chave e foram abrindo porta por porta, era um molho de chave muito grande. Então elas foram descobrindo a chave de cada sala até... chegar até abrir em todas as salas. Elas encontraram os cofres, encontraram dinheiro, encontraram joias, encontraram inúmeras coisas lá dentro daquela casa. Até que no porão, a hora que elas chegaram lá, elas observaram que a chavinha, aquela pequena, ela dava em uma porta que tinha lá naquele porão. E aí a curiosidade foi tanta que elas falaram assim, vamos olhar o que tem lá? E aí foram abrir a porta. Quando abriram essa porta, tava tudo escuro lá dentro. Aí as irmãs mais velhas já gritaram, traz a vela, né? Trouxe a vela. E a hora que elas acenderam a vela, o que elas viram lá dentro eram cadáveres, muito sangue no chão e cadáveres empilhados. Quando elas viram aquilo, elas trataram logo de fechar a porta, mas a chave, ela ficou ensanguentada, a chave da porta. E aí a irmã mais nova, desesperada, porque se ele visse aquela chave com sangue, ele ia descobrir que ela tinha entrado no quarto que era proibido, lá no lugar que era proibido. Então ela na hora tentou limpar o vestido dela, manchou todo o vestido dela de sangue e a chave é como se ela continuasse correndo sangue, não parava de sair sangue. Ela correu, foi para a cozinha, lavou aquilo lá com esfregão, nada fazia a chave parar de sangrar. E aí ela ficou desesperada, foi para fora no jardim, pegou cinza, tentou limpar essa chave e nada fazia essa chave parar de sangrar. Então o que ela teve que fazer? Ela falou, vou ter que esconder a chave. E aí, assim que ela fez, ela escondeu a chave em cima do armário do quarto dela, do quarto deles. E aí, esperou ele chegar. No outro dia, ele chegou. E aí, perguntou como que tudo tinha acontecido, se estava tudo bem, tudo certo. Ela falou, não, tudo bem. Ele falou, então agora você pode me entregar as chaves, né? E a hora que ela entregou as chaves para ele,
ele falou assim, mas tá faltando uma chave aqui. Ela falou assim, eu devo ter perdido a chave. E ele, então, olhou para ela e se aproximou dela. Você abriu o quarto. E aí ela não teve como negar. Então ele pegou ela pelos cabelos, né? Falou, então, agora que você abriu os quartos, aquelas lá são as minhas ex-mulheres. E agora eu vou ter que fazer a mesma coisa com você. Então, nesse momento, tudo parou. E ela ficou pensando numa saída para aquilo que ela estava vivendo. E foi quando ela falou, tudo bem, eu te desobedeci, mas eu só te peço que você me dê um tempinho para eu falar com Deus, para eu pedir perdão para Deus, né? Então, que me dê 15 minutos. 15 minutos depois você pode terminar comigo, como você já fez com as suas outras ex-esposas. Nesse momento, ela subiu correndo as escadas e, em vez dela ir rezar, ela começou a chamar pelas irmãs. Irmãs, vocês estão ouvindo que os nossos irmãos estão chegando? E as irmãs não estavam sabendo de nada, falaram assim, não, eu não estou ouvindo nada. Ela falou, irmãs, olha lá, vocês não estão vendo a poeira? Né? A poeira, eles estão chegando a cavalo. Aí foi quando as irmãs perceberam e falaram, sim, eu estou vendo, está vindo uma nuvem de poeira. Uma nuvem de poeira se aproxima, são os nossos irmãos. Enquanto isso, o Barba Azul está subindo a escadaria e gritando, né, para ela, vem aqui, que agora chegou a sua vez. Só que, nesse tempo, os irmãos de fato chegaram. E quando eles pegaram o Barba Azul, eles mataram o Barba Azul, esquartejaram o Barba Azul e pegaram os pedaços dele e entregaram para os animais. Então, e aí, a irmã mais nova, ela conseguiu se libertar do Barba Azul. Foi assim a história. Essa história, ela conta duas realidades que agora nós vamos passar a conversar para vocês entenderem como que funciona o nosso cérebro, o nosso consciente, o nosso inconsciente, e para você entender que os apegos que nós temos a determinadas situações, eles são fruto desse predador que nós temos no nosso cérebro. Essa história, quando ela foi escrita por Clarissa, ela conta duas versões. Uma versão é que, para eu atrair um predador até mim, para eu atrair um abusador até mim, é porque na minha mente eu também tenho esse predador. Ela diz que todos nós, todos os seres humanos, ela que é uma psicanalista, né, que tem muitos livros escritos, ela diz que todos nós temos um predador dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa mente. Que é esse predador que muitas vezes faz com que a gente se auto-sabote. É esse predador que é o responsável por matar os nossos sonhos. Então é esse Barba Azul que está lá na nossa mente. Então quando ela conta essa realidade do Barba Azul, ela mostra os barbas azuis que tem por aí, que seduzem, que machucam, que ferem, que matam, eles não matam as pessoas só fisicamente, eles matam sonhos, eles matam projetos, porque a partir do momento que uma mulher ela entra na vida de um abusador, primeiro passo, nós temos que ter consciência. É que nós estamos abertas para aquilo. Nós não temos maturidade suficiente para dizer não, para agir de forma diferente. Nessa história, a irmã mais nova é a ingênua, é a imatura, é que acreditou nas aparências, que acreditou na figura glamourosa do sedutor, de tudo aquilo. Só que essa ingenuidade não representa só a menina, só a garota. Ela representa qualquer mulher que não desenvolveu essa maturidade, essa consciência de observar a sua intuição. As duas irmãs mais velhas
que de certa forma logo entenderam a situação. Elas são a intuição, a sensatez da irmã mais nova. Se ela tivesse ouvido as irmãs mais velhas, ela não teria casado com o abusador. Mas quantas vezes, mas ao mesmo tempo, ela tinha a sensatez, ela tinha a intuição, mas ela deixou de lado essa intuição para ela acreditar no predador. Porque o predador foi muito mais forte. Então, esse sentimento, ele estava ali muito mais forte dentro dela. E por isso que quando o Barba Azul percebeu que ela era a irmã que estava aberta para ele, que ali eles se conectavam, porque se eu tenho um predador dentro de mim que faz com que eu abandone meus sonhos, que faz que eu me auto-sabote, que eu desista dos meus projetos, se eu tenho esse predador que acha que ninguém vai me amar o suficiente, que acha que eu dependo de um homem para eu ter sucesso, para eu realizar os meus projetos, em vez de eu mesma ter capacidade de fazer. Então, se eu tenho esse predador dentro de mim, eu vou estar aberta para que esse outro predador me faça mal. A professora Branca fala, boa noite, sempre trazendo à tona situações vividas por muitas mulheres. Parabéns, Tirei. Obrigada, professora Branca. Então, nós temos que ter essa consciência. Quando a gente se apega emocionalmente a uma pessoa, nós temos que olhar e perguntar, né? O que eu não estou querendo, o que eu não estou vendo, o que eu não quero ver. Por que eu estou depositando os meus sonhos, os meus projetos naquela pessoa? Porque eu sou uma pessoa única, todas nós temos capacidades. Só que aí entra a constelação familiar, né? Muitas vezes a gente traz essas crenças, esses medos, essas inseguranças, porque elas estão sendo repetidas pelas mulheres da nossa família. Quantas mulheres já viveram situações como essas e passaram para a gente isso como referência? Então, quando a gente identifica que a gente está vivendo situações de apego, porque eu tenho medo, eu estou num emprego que eu não estou feliz, mas eu tenho medo de sair daquele emprego porque eu tenho medo que eu não vou achar outra coisa para fazer. Né? Então, isso são os predadores que vivem dentro da gente, que estão nos impedindo de acreditar na gente. Eles estão sendo mais fortes. Uma mulher consciente, a partir do momento que ela trabalha essa força da intuição, da criatividade, da sensibilidade, quando nós deixamos esses sentimentos aflorados, nós conseguimos sim perceber as coisas antes delas acontecerem. Nós conseguimos ter a intuição que aquele negócio vai dar certo. A gente consegue ter a intuição de ver se aquele homem é uma pessoa certa ou não. Por quê? Aí nós estamos trabalhando a força da mulher. Então, dentro dessa história do Barba Azul, o que nós temos ali? Identificado que o Barba Azul representa a energia masculina e a irmã caçula, ela representa a energia feminina, mas ela assim, trabalhando no negativo. Então a energia masculina, ela está sobreposta a essa energia feminina, mas aí é a energia do mal. E aí você acaba achando que a sua energia, a sua consciência, a sua força que vem da mulher, do seu feminino, ela de fato não está correspondendo, não seja o suficiente. E aí você se entrega para essas situações. E para você se desapegar dessas situações, você só vai conseguir fazer isso se você olhar para tudo isso. Olhar para você tentar identificar o que você está reproduzindo, o que você está repetindo, se é algo seu ou se é algo do seu sistema familiar, né? Como que você pode trabalhar tudo isso? Por que os apegos emocionais?
Então, ali na história do Barba Azul, a chave, ela representa a morte da alma dela. A chave, quando ela começa a sair sangue, é porque existia um segredo. E quando eu falo que você tem que buscar qual que é o motivo, aquilo que você não quer ver, aquilo que tá te incomodando, mas você tem, pelo medo, você não busca conhecer, é se conhecer. Porque quando você não busca se conhecer, você não busca conhecer a sua história, isso permite que você vai se machucando, você vai matando os seus sonhos, os seus projetos. Então ali na história do Barba Azul, aquela chave pequena, mas que começou a sangrar e que o sangue não parava de sair, tanto que quando ele chegou, ele viu a chave em cima do armário dela, acho que eu até não contei essa partezinha, e a chave estava sangrando no armário dela e estava todos os vestidos dela sujos de sangue. Então, esse sangue dessa chave pequena é quando você tem coragem, ele representa a coragem que você teve de olhar para aquilo que está te machucando, para aquilo que está te ferindo. Vai doer, gente, vai sair muito sangue quando você tiver coragem de dar esse passo, para você ver o que está te prendendo a pessoas muitas vezes que não te valorizam, o que está te impedindo de prosperar profissionalmente. Se você não olhar, você não vai conseguir sair daquele lugar. É claro que o momento que as irmãs delas mais velhas, que tiveram que vir lá, né, dentro da história, na história externa que estava acontecendo, essas irmãs mais velhas representam a intuição, a sensatez que está lá na mente dela. Enquanto que o Barba Azul representa o predador. Mas quando a intuição, o lado bom dela falou muito mais alto e fez com que ela fosse atrás para conhecer o segredo, para conhecer o que estava escondido, para conhecer ali na história o que tinha por trás daquela Barba Azul. E ela descobriu que lá tinha um criminoso, tinha um assassino. Era uma pessoa que matava as ex-mulheres. Dentro da nossa mente, esse predador é o predador que mata os nossos sonhos, que mata os nossos projetos, porque nós nos auto-sabotamos. Agora, a partir do momento que você percebe a sua força, a força que vem do seu lado feminino, isso, gente, eu tô vendo que nós temos homens aqui. Todos os seres humanos, eles têm a energia feminina e a energia masculina. A energia feminina é o que dá flexibilidade para a pessoa, que faz com que fique aguçada a intuição, que faz com que a criatividade venha desse lado feminino, enquanto que o masculino é a força rústica, é a amplitude, é aquilo que toma o espaço, que executa. São duas forças dentro de cada pessoa. E nós precisamos desenvolver essas duas forças. Então, se eu sou homem e eu quero desenvolver relacionamentos saudáveis com uma pessoa, eu preciso também desenvolver essa minha energia feminina, eu preciso equilibrar. Porque hoje a gente vive numa sociedade patriarcal, onde o machismo está assim à espreita de todo mundo, homens e mulheres. Quando a gente vive dessa forma, em geral as pessoas estão se afastando dessa energia feminina. E um relacionamento, se não tiver flexibilidade, não vinga, não funciona, porque são duas pessoas diferentes ali se relacionando. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos parar de vez em quando e olhar para conhecer o que a gente está matando dentro da gente, sabe? São sonhos, muitas vezes coisas que você tinha, projetos lá, seja quem quer que seja que tenha te desestimulado de você lutar por aquilo que você quer. Aquilo ali representa o sangue da chave. É muita dor, porque todo sonho que você enterra, ele sangra. Porque era algo que você poderia estar fazendo, era um projeto que você poderia ter implementado e que você não fez,
que está de repente deixando de contribuir com a sociedade para ajudar outras pessoas, ele simplesmente foi enterrado, ele virou ossos. E aí é onde eu falo para vocês que nós precisamos, de fato, buscar ajuda. Porque o fato de eu estar aqui falando com vocês, mostrando essa realidade para vocês, né? Mostrando como as coisas acontecem que você precisa olhar, às vezes, sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente precisa de ajuda de profissionais para a gente conseguir entender. Porque o apego é algo que realmente que machuca. Porque as pessoas geralmente elas conseguem enxergar que elas estão apegadas àquilo, mas elas não conseguem se libertar daquilo. É uma pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, que está lá vivendo uma relação com o Barba Azul, mas ela não consegue acabar. E sabe o que acontece com as mulheres que vivem com o abusador, ou com os homens que vivem com a abusadora, que eles não conseguem pôr fim naquela relação? Simboliza aquelas caveiras que estavam lá dentro do quarto, escondidas. Porque a morte ali necessariamente não quer dizer que é a morte física, mas é que o predador, tanto o externo quanto o interno, ele vai fazendo com que a pessoa que está sofrendo ali, ela vai sendo diminuída, ela vai se sentindo incapaz, ela vai minguando, ela vai adoecendo, e aí ela vai morrendo. Então aquelas mortes que estavam lá dentro, elas representam isso. O que estava por trás daquele Barba Azul? Quantas mulheres ele tinha machucado? Quantas mulheres ele tinha matado? Necessariamente não quer dizer que seja fisicamente, mas emocionalmente. Porque nós sabemos que uma dependência emocional, ela machuca, ela dói, ela adoece, ela leva para depressão, ela leva para o suicídio. Então, quando a gente percebe que a gente está apegado a alguém ou alguma coisa, nós temos que logo descobrir isso que está acontecendo com a gente. Descobrir, buscar a causa. Como que eu vou mudar isso? Porque senão nós podemos virar outra vítima de feminicídio, a gente pode virar outra pessoa ali que vai vegetar uma vida inteira. Gente, tem mulheres que chegam até mim para buscar ajuda, para pedir ajuda, e que elas estão ali 30 anos vegetando num relacionamento abusivo. Elas estão ali vivendo a vida de outra pessoa. Essas pessoas, elas estão minguando, elas estão doentes, elas não se sentem mais capazes. Então o predador dentro delas, com certeza, acabou com toda a parte intuitiva, a parte criativa, a força do feminino que estava dentro dela, a ponto que ela já é uma morta-viva. E aí, quando você chega nessa situação, eu vou falar pra você, não tem como sair? Tem, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde, só que aí tem que fazer igual a esposa do Barba Azul ela fez. Porque o que ela fez? Quando ela percebeu que ela não tinha mais saída, que ela ia ser a próxima, o que ela usou? O que ela usou? A criatividade da mulher, que vem da força feminina. O que ela usou naquele momento? Eu preciso ganhar tempo. E aí, ela conseguiu ganhar tempo. Ela pediu 15 minutos que ela precisava falar com Deus, que ela precisava fazer a oração dela para se preparar para a morte. E é assim que faz, gente. Na nossa vida, quando a gente vê que a gente está sofrendo, porque a gente está sofrendo de uma dependência ali num relacionamento, você não precisa. A hora que você abriu a chave, você abriu a porta, você viu o que tem lá atrás, você já sabe o que tem lá atrás. Você abriu a porta, você sabe, ela já está sangrando, já está doendo, você não tem que sair correndo, né? Chutar o balde de uma hora para outra. Você precisa fazer um planejamento e sair com segurança. Se você passa por situações como essa, você precisa ter essa noção que
você precisa planejar também. Você precisa desse tempo, porque você está ali vivendo 30 anos com uma pessoa, muitas vezes que está ali te humilhando, te machucando, te ferindo, fazendo com que você não se sinta mais capaz. E aí, você fica... Eu fui ler uma mensagem aqui, ela usou a fé dela, a mulher inteligente, forte e guerreira. Com certeza, Marisa, ela usou a fé dela. Nós somos criativas, né? Que a mulher, ela é comparada com a mãe terra, que é fértil, que, né? Da onde vem a fertilidade, da onde vem, né? Tudo nasce, a criação, né? Vem da terra. A mulher, ela tem uma força tão forte quanto da terra, da mãe terra. Porque nós representamos a vida, a nutrição, a força. Nós temos esse poder. A gente só não usufrui disso por conta das crenças, dos medos, das inseguranças, que muitas vezes vieram sendo passados de geração para geração, até chegar a gente, e a gente nem sabe por quê. Outras vezes, porque a gente desenvolveu crenças, traumas e medos na nossa infância, por situações difíceis e traumáticas que a gente tenha vivido. Mas nada disso é permanente. Se você, né, destruir o seu predador lá na sua mente, né, se você influenciar mais, você ouvir mais o seu lado intuitivo, o seu lado da criatividade, a sua força feminina. Se você, de fato, ouvir mais essa sensatez, o lado da sensatez, é claro que você vai ser muito mais forte e você vai ver que você não depende dos outros. Você não precisa casar com um homem rico e maravilhoso para você conseguir realizar seus sonhos. Não, você é capaz de realizar os seus sonhos, porque os seus sonhos são seus. E se você começar a se relacionar com uma pessoa e você levar para dentro desse relacionamento as suas carências, as suas dependências emocionais, também vai ficar muito pesado para ele, porque ele não vai dar conta, porque ele já tem os sonhos dele para carregar. Então nós temos que trabalhar essa força interior nossa, para a gente conseguir enxergar que nós somos capazes. E nós precisamos destruir esses predadores que nós temos dentro da nossa mente, que estão nos levando para relacionamentos doentios, tóxicos, que estão nos machucando, porque nós estamos abertas para esse movimento. Porque tudo é energia, tudo atrai. E vocês sabem, por exemplo, nos relacionamentos abusivos principalmente, que a pessoa, o predador, ele escolhe a sua presa, a sua caça. Ele escolhe aquela que realmente ele vai ter mais facilidade de pegar. Então, as mulheres que estão trabalhando o seu autoconhecimento, a sua consciência, estão se fortalecendo na sua energia feminina, estão equilibrando com a sua energia masculina, para elas não ficarem só na energia masculina, porque quando a gente está só na energia masculina, todas as forças, todo o corpo, ele tem dois polos. Ele tem a sombra e a luz. Então toda força tem um lado que é luz e tem um lado que é sombra. Se eu abandonar minha energia feminina, que é onde vem a minha principal força, que vem a minha essência, e eu só me apegar à energia masculina, o que vai acontecer? Eu também vou receber o lado negativo da força masculina. E aí, como que vai funcionar os relacionamentos se tem dois homens lá no mesmo espaço? E não homens que são homossexuais, dois homens que gostam de, né, um gosta de mulher e o outro, então não vai funcionar, porque são duas energias muito parecidas, nenhum vai ter flexibilidade, e um relacionamento para ele funcionar tem que ter flexibilidade. A Marisa falou, quando a mulher percebe essa força que ela tem, que você está falando, nos mostrando nada segura ela, nada, porque daí ela percebe que a força principal dela é a feminina, mas que ela também tem energia masculina, que a hora que ela for necessária, ela vai ter ali. Então nós temos que trabalhar o equilíbrio dessas energias.
Mas tudo que eu tô falando aqui para vocês, nós precisamos olhar para dentro da gente. Nós precisamos sair da condição de vítima, porque na história que eu contei para vocês do Barba Azul, a vítima, a irmã mais nova, ela foi a mulher ingênua, ela foi a presa fácil. Então a pergunta que eu quero fazer para você: você está sendo uma presa fácil nas suas relações? Ou você está usando a sua intuição para você olhar? Eu já fui uma presa fácil. E eu acredito que todas nós, em algum momento, já foi uma presa fácil. A gente já acreditou no cara bonitão, né? Sedutor. Quem já não passou por uma situação dessa? Quem já não passou por uma situação dessa? Então, todas nós já passamos agora. Nós temos que ligar o alerta, aprender com os erros. E a gente não pode ficar lá a vida inteira. No caso ali da nossa vítima, ela despertou a maturidade dela no momento que ela abriu a porta. No momento que ela... Aí a Marisa falou, também já fui presa fácil. Isso. Então, todas as mulheres praticamente passaram por uma situação dessa, de se iludir, de acreditar, de acreditar na máscara que todas as pessoas apresentam, né? E nós também temos uma máscara. E dentro nós temos um predador. Agora, quem nós estamos alimentando? Nós estamos alimentando o lado luz ou o lado sombra? Verdade. A gente não pode dar espaço pro Barba Azul, não, né? Combater primeiro o Barba Azul que está aqui na nossa mente. Combater esse em primeiro lugar. E depois, porque se a gente combater esse que está na nossa mente, que está no nosso inconsciente, se a gente combater esse, nós não vamos nos atrair pelo outro Barba Azul. E nem ele vai querer nada com a gente, porque ele vai perceber que a gente tem maturidade suficiente para não aceitá-lo. Então, a gente precisa entender que nesse planejamento, quando você está passando por uma situação e você precisa realizar um plano, você abriu a porta, né? Você pegou a chave, você abriu a porta, você conheceu. A Dark falou, já fui, hoje tem a força, só me falta coragem para pôr ponto final. O sentimento de pena, dó é o que está pegando. Então, Dark, você entrar dentro da história. Você não é responsável pela outra pessoa. Quanto mais tempo você ficar nessa relação por dó e por pena, o predador que está aí dentro de você, ele está matando os seus sonhos, os seus projetos. E nós não somos eternas. Nós somos passageiras. E aí, se acontece alguma coisa, você vai sangrando. É aquela chave sangrando. Porque você já identificou, você já reconhece. Então agora, se você já abriu essa porta, você já sabe, você já viu, se você permanecer ali, você vai morrer. Você vai ser um daqueles esqueletos que estava lá dentro daquele quartinho fechado e trancado. Então, a coragem que nós precisamos ter é entender que o dia que eu abrir a porta, o dia que eu ter acesso à informação, eu preciso agir. Não adianta, por exemplo, eu estou desconfiada que o meu marido está me traindo, vou contratar um investigador, vou investigar e eu descubro que ele está me traindo. E aí? A hora que eu descobrir que ele está me traindo, eu tenho que agir. Eu tenho que tomar atitude. Senão não valia a pena você sair atrás daquelas informações. Então é assim. A partir do momento que você... O que você não quer ver ainda, Dark? O que ainda está te prendendo? Por que essa dó, esse medo? Isso é seu ou isso é algo que você traz do seu sistema familiar?
que você precisa ressignificar, que você não consegue fazer diferente, porque dentro da sua família pode ser que muitas mulheres, as mulheres não têm relacionamentos felizes, aí você se sente leal a elas. O que está acontecendo ali que te mantém presa? Com pena e com dó. Esse sentimento de pena e dó, nem ele merece. Muito menos você. Ninguém merece que as pessoas tenham pena da gente, ou que ficam com a gente por pena. Então, o que está te prendendo ali é o seu predador que está te aprisionando ainda nessa relação. Então, essa coragem tá faltando aí porque você precisa ouvir mais o seu inconsciente. Se você já viu, se você já identificou e você ainda tá faltando coragem para sair, é o seu predador que está ali te matando aos poucos, né? Te fazendo minguar, te machucando. Então, gente, a porta descrita ali na história que eu contei para vocês, no conto que eu contei para vocês, ela representa a barreira psíquica, que ela tá aqui na nossa mente. Aquela barreira que nos coloca frente ao segredo, ou que nos coloca frente a dar esse passo. Por que eu tô presa aqui ainda? Por que eu não tenho coragem? A porta significa essa barreira. Agora, a partir do momento que você abrir essa porta, você precisa agir. Então, é assim. Não basta só a gente olhar. Se a gente olhar, a gente precisa fazer, a gente precisa agir. E ninguém vai resolver as coisas pela gente. A Marisa falou, concordo, ele não merece, já passei por isso e me arrependo, deveria ter me amado antes. Exato. Pode ser que aí está faltando amor próprio, você se colocar como prioridade da sua vida. Então, trace um plano. Se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda para você dar esse passo. Porque, gente, nós precisamos entender que nem sempre a gente consegue resolver tudo sozinho. Principalmente quando são essas questões que vêm na nossa mente, que estão nos prendendo emocionalmente. Nós precisamos entender isso, que a gente muitas vezes precisa de ajuda. E buscar ajuda é você abrir essa porta, é você dar esse passo, é você fazer o planejamento, é você pedir aquele tempinho. Eu preciso de um tempo. Deixa eu usar a sua inteligência, usar a sua intuição, usar a sua criatividade que você tem. Então, nós precisamos agir. A vida é breve, ela passa. Oi, Daisy, seja bem-vinda. Então, abriu a porta, Dark, não tem outra saída. Ou você vai recuar e vai virar caveira, né? Vai virar ossos, ou você vai andar para frente. E você precisa dar espaço, você precisa fazer um planejamento. Ah, que bom que você está fazendo terapia, isso é muito importante, tá? Porque nessas horas a gente precisa de ajuda para dar esse passo. Agora, se você sentir pena, você continua presa ali a ele. Então você não tem que sentir pena, tá? Porque ninguém merece esse sentimento. Você precisa acolher tudo isso que você viveu com ele como aprendizado, como conhecimento. Porque quando uma mulher tenta ignorar os fatos do que ela está aprendendo, do que ela está impedindo de dar espaço, ela vai sofrer. É ela que vai sofrer. Então, oi Lúcia Lima, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu quero falar aqui pra vocês, né, que a gente precisa entender
que se a gente abriu a porta e a gente está com a chave na mão, a gente está sangrando. Então a gente precisa continuar, porque se a gente continuar sangrando, a gente morre. Então aí a gente precisa agir. Oi, Tatiane. Que bom que você está aqui com a gente, Tati. Mas a gente já está caminhando aqui para a reta final já. Então, nós precisamos nos abrir para o que nós temos que fazer, o que ainda me prende aqui. Eu já amadureci o suficiente para dar esse passo. Então, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim? E aí, quando a gente identifica tudo isso que a gente viu aqui, a gente precisa caminhar, traçar um plano, às vezes recuar, dar um passo para trás, porque é para você ter esse tempo ali de você fazer seu planejamento. E aí depois você dar o seu grito de liberdade, né? O grito de liberdade é quando você consegue sair fora tanto do seu predador interno. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Esse predador que nós temos na nossa mente, esse inimigo que nós temos aí no nosso inconsciente, ele é como se ele fosse imortal, tá? Você consegue, tipo assim, destruir ele, igual lá na história do Barba Azul que eu contei pra vocês, eles esquartejaram ele e aí os animais foram pegando, cada um pegou um pedaço e foi. Mas os pedaços deles foram distribuídos. Então a mesma coisa. Nós temos um predador na nossa mente que se a gente alimentar ele, ele vai crescer novamente. Então, o que eu preciso? Eu preciso sempre ficar atenta. Qual força que está realmente que eu estou alimentando? Quem eu estou alimentando dentro de mim? Porque se eu alimentar esse predador, eu posso ter acabado com ele hoje, ter diminuído a força dele, tá lá tranquilinho. Mas se eu começar a alimentar ele de novo, com pensamentos e comportamentos, ele cresce de novo. E aí eu me aprisiono novamente. Por exemplo, uma mulher que abriu a porta, né, achou a chave, abriu a porta, saiu, conseguiu se separar, mas o predador conseguiu convencê-la a voltar, sem fazer nada para ele mudar. Simplesmente acreditou na palavra dele. E aí essa mulher volta para dentro desse relacionamento, fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes. Quem ela está alimentando? Quem vai mudar nessa história? Ela que vai se adequar novamente ao predador. Porque ela não fez nada para evoluir, ela voltou. Porque assim, eu acredito que as pessoas podem evoluir. Mas os homens são mais sensíveis que nós mulheres? Eles não são sensíveis. Quem é sensível é a mulher. A mulher tem a sensibilidade, tem a intuição. Isso são energias da mulher. Se existe um homem que ele tem essa energia aflorada, pode ser que ele tenha desenvolvido mais essa energia feminina. Então ele acaba se tornando uma pessoa bem sensível. Mas não é uma característica do homem. É essa característica da sensibilidade, da intuição, do carinho, do acolhimento. Tudo isso são forças da mulher. São que vem ali da energia feminina, é tudo da energia feminina. O masculino é o racional, é a razão. A professora Branca fala que bacana, homens e mulheres aprendendo, buscando autoconhecimento, ter autoconfiança nas lives, contribuindo. É isso aí, Branca. Homens e mulheres têm que aprender, né? Porque um homem que é inteligente e ele quer desenvolver relacionamentos saudáveis, ele vai estudar.
Ele vai estudar para entender a mulher que está ali do lado dele. Ele vai também trabalhar esse equilíbrio das energias que ele tem. Porque todo ser humano tem a energia masculina e feminina. É claro que o homem, a sua essência é a energia masculina, mas na mulher a essência é a energia feminina. Mas nós temos as duas, nós precisamos alimentar as duas, mas elas precisam estar em equilíbrio. E eu preciso entender que a minha essência de mulher é a minha energia feminina. Porque vem essa força que vem do sangue sagrado, né? Que nós temos aí o útero, nós temos o sangue que é vida, né? O sangue menstrual, que muitas vezes nós aprendemos quando crianças, quando meninas, quando a gente menstruou, como uma coisa nojenta, como uma coisa ruim. Gente, eu vou falar pra vocês, eu passei por muito tempo que eu tinha, assim, a minha menstruação, meu ciclo menstrual era muito forte. Eu rejeitava aquilo, eu não gostava daquilo. A partir do momento que eu acolhi o sangue sagrado, que eu comecei a olhar, o sangue é vida, o sangue menstrual é vida. A partir do momento que eu comecei a olhar para o sangue como vida, acolher, ser grata por eu ser mulher, por eu ter um útero, por eu ter ovários, por eu ter todo o sistema de reprodução. Gente, vocês não vão acreditar. O meu ciclo menstrual voltou a ser normal, sabe? Tranquilo, nunca tive problemas nenhum, porque nós fomos educadas como se o ciclo menstrual fosse algo nojento, que quando a mulher está menstruada, ela tem TPM, ela tem isso, ela tem aquilo. Claro, gente, nós temos algumas mudanças comportamentais e por isso que a gente precisa se conhecer, inclusive conhecendo os nossos ciclos. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer outra live falando sobre esses ciclos nossos, porque quando a gente conhece os nossos ciclos, a gente consegue identificar o nosso comportamento. Como que o homem vai saber lidar com a gente se nem a gente sabe quando a gente está no ciclo pré-menstrual? Se nem a gente sabe quando a gente está no pós-menstrual, que aquilo ali traz interferências. Agora, e outra coisa, a partir do momento que a gente conhece o nosso ciclo, a gente vai entender aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, de repente hoje, eu acordei e eu não tô bem. Eu não tô muito bem. Aí eu olhei assim, hoje tem aplicativos, gente, né? Eu sou o Flow. Eu uso o Flow, que é um aplicativo onde você coloca ali o seu período, ele faz a conexão com o calendário lunar, porque tudo isso interfere no nosso comportamento. Então, quando você olha ali, você já sabe, hoje eu estou passando por isso porque esse é meu ciclo. Nós temos uma conexão também com o calendário lunar. Quando a lua é minguante, nós também muitas vezes mudamos o nosso comportamento, então nós precisamos nos conhecer. E o homem que estuda a mulher, ele vai saber se relacionar, né, bem com todas as mulheres, com a mãe, com as irmãs, com as esposas, com as filhas. Então isso que é importante, porque nós só vamos fazer uma cultura diferente, nós vamos mudar essa cultura do machismo a partir do momento que homens e mulheres buscarem conhecer, né, se conhecer, conhecer essas forças, essas energias, e também um conhecer o outro. Porque se eu não me conheço, como que eu vou conseguir me colocar no lugar do outro, né? Então, dentro dessa história toda que eu contei aqui para vocês, eu quero deixar aqui umas perguntinhas para vocês responderem para vocês mesmos, tá? Então, se vocês quiserem anotar, eu quero deixar umas perguntinhas aqui. O que está atrás da sua porta? O que na sua vida não é como aparenta ser? Ou quem na sua vida não é o que aparenta ser? Estão pensando? O que eu sei no fundo de mim mesma que preferia não saber? O que eu sei lá no fundo, né? A minha intuição me fala. O
o que eu sei que me prende, que me aprisiona às situações, que me mantém apegada. Eu sei, lá no fundo eu sei, mas eu não gostaria de saber, então eu rejeito isso, eu evito, eu me esquivo, porque eu não quero. Porque eu não tenho coragem de enfrentar. Tá, e tem mais uma pergunta. Que parte de mim foi morta? Ou eu estou agonizando? Ou está agonizando? Qual parte sua, minha, foi morta pelo meu predador? Ou pelos predadores externos porque eu permiti? Qual parte foi morta ou está ali agonizando, agonizando, me mantendo ali presa, aprisionada àquilo? Qual é essa parte? Isso daqui que eu passei para vocês são essas perguntinhas que eu vou deixar a live salva, que é importante. Depois que acabar essa live, se você não anotou ainda, você anotar, você responder essas perguntas. Eu estava aqui falando hoje, quando eu estava preparando essas perguntas para fazer para vocês, eu falei assim, eu tinha matado um sonho meu. Eu tinha um sonho meu que foi morto, eu não lembro em que situação que esse sonho ficou para trás. Eu, quando era adolescente, eu escrevia livros. Eu ia nas férias para casa da minha mãe e aí eu levava um monte de livros para ler e aí quando a gente lia todos aqueles livros, eu e minhas tias, eu começava a escrever. Aí eu escrevia cadernos e cadernos contando, né? Os livros naquela época eram romances, né? Essas coisas. E aí a vida, a correria, as coisas que aconteceram na minha vida, elas foram me afastando desse sonho. E eu acabei esquecendo, eu acabei perdendo esses livros todos que eu escrevi. Em 2016, quando eu escrevi hoje eu escrevo artigos, né? Toda segunda-feira tem artigos meus nos sites, né? No Agora MT, no RD News, outros sites do interior, eu escrevo os artigos, eles publicam. Mas o livro que eu comecei a escrever lá em 2016, eu comecei e parei na metade, né? Por quê? Por que eu parei? Porque o meu predador foi mais forte e me tirou do foco. Então agora eu voltei, né, a escrever esse livro e eu estabeleci um prazo que eu tenho para concluir ele e publicar. Já tem uma editora que tem interesse na publicação do livro. Então eu tinha esse sonho, essa parte minha que tinha sido morta. Eu tinha parado de escrever, né? Parei de escrever por muito tempo. Comecei a resgatar esse negócio de escrever em 2016, quando eu comecei a escrever os artigos, que eu continuo escrevendo. Mas o livro era algo que me bloqueava para finalizar. Então, esse ano vai sair meu livro, viu? Esse ano tem meu livro aí, saindo. E você sabe que depois que a gente escreve o primeiro, diz que fica fácil fazer os outros, né? Gente, eu tô aqui pronta, à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu possa responder aqui em cima dessa história, se vocês conseguiram, se vocês gostaram desse formato, né, da contoterapia, vocês conseguiram se identificar, se ver dentro desse conto, né, porque hoje a contoterapia, ela tem ajudado muito nos processos terapêuticos, então eu posso fazer mais lives. Tem inúmeras histórias, né, que a gente traz, que fala da mulher, que fala da nossa força, né?
Então, os homens são bem-vindos para vir aqui, para aprender com a gente, tá? Inclusive para entender essa mulher, esse ser tão complexo, né? Como é igual aquela música, acho que é da Rita Lee, né? Que a mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Então, mas a gente é um ser esquisito muito especial. A gente tem o dom de acolher, de amar, né? De ser carinhosa, de ser sensível. Então, intuitivas, tudo isso são características muito positivas na mulher, mas que em razão da nossa história de dor e de sofrimento, das nossas ancestrais que sofreram tanto, que significaram tanta coisa, que foram passando de geração para geração, o que acontece? A gente acaba se identificando com as dores delas e nos afastando da nossa força principal. Então, é a hora da gente falar, da gente compartilhar. Então, eu quero pedir para vocês também, se vocês quiserem aí, tirar uma fotinha aqui agora, compartilhar lá no stories de vocês, porque daí vocês estão apresentando, falando que a live tá salva. São mais pessoas que têm acesso a esse conteúdo. Igual esse conteúdo para eu vir aqui trazer para vocês. Ontem eu fiquei estudando mais ou menos até as 4 horas da noite para eu poder falar, porque eu não vou chegar aqui falando qualquer coisa para vocês, então eu me preparo em cada live, é um comprometimento meu com as pessoas. Então, se vocês quiserem postar, compartilhar, falar para as pessoas, vocês vão estar ajudando da mesma forma. É levar a informação para o maior número de pessoas. Tá bom, gente? Tirei muitas dores. Isso, Tatiana. Nós, muitas vezes, nos identificamos, nós somos leais a dores dos nossos familiares. E aí, por conta desse predador que nós temos dentro da gente... Tati, eu não sei se você assistiu a live inteira. Eu gostaria que, se você não assistiu ela inteira, você vai depois lá, assiste ela inteira para você se entender nesse processo que você está vivendo hoje, tá? Então, você vai lá, você assiste do início, entende a história do Barba Azul, entenda qual que é o predador que você tem dentro de você, porque se uma pessoa, se nós, como eu disse aqui, se a gente é atraído por um predador aqui externo, é porque dentro de mim eu tenho um predador, então eu não tenho que combater no primeiro momento aquele predador externo, mas sim o predador que está no meu inconsciente, que é quem está me levando para o caminho, que está atraindo esse tipo de pessoas. Então, é dessa forma que você vai conseguir trabalhar tudo isso, tá bom? Então, assiste lá e é isso, gente. Vamos ficando por aqui, que hoje a gente já tá aqui com mais de hora, né? Então, se vocês tiverem alguma outra pergunta para fazer, eu respondo. Tá? Senão a gente vai embora. Vamos finalizar aqui. Vou deixar a live salva assim, tá bom? E aí vocês podem assistir lá e compartilhar, marcar, deixar o comentário de vocês lá sobre a live, que daí isso vai me ajudar, porque hoje em dia dentro das mídias sociais tudo tem que ter engajamento, tudo tem que ter para você alcançar mais pessoas. Então, se você puder passar lá na live, deixar um comentário, falar o que você achou do conteúdo, você vai fazer com que o Instagram entregue para mais pessoas, né? Então você vai estar ajudando, fazendo a sua parte, tá bom? Um beijo. Marisa, por mim passaria a noite toda com você. Eu também. Então vamos já deixar marcado aqui, já deixar agendado para a semana que vem, terça-feira, toda terça-feira eu estou aqui para fazer essa live com vocês, tá? Então vocês já podem deixar aí na agenda de vocês, sempre com um assunto muito interessante, que realmente vai voltado aí para a mulher, tá? Mas que é de interesse de todos, que é interesse da mudança da sociedade, né? Um beijo!